caros e estimados ouvintes da Rádio Dia Dimensão Atlântico 104.7 FM. Estamos aqui a dar início ao nosso e vosso programa Conversa com Amândio Barbosa Vicente sobre temas que chocam o país. Na vossa companhia vai estar a conversar com o Amândio Barbosa Vicente, o jornalista João do Rosário, técnica de Claudino Moreira e a operadora de câmara Ana Paula Soares. Hoje vamos ter os seguintes temas. Relatórios oficiais não precisam de homologação. Presidente da CNE defende a preservação do Código Eleitoral quanto à organização e funcionamento da instituição. MPD responsabiliza Edil Praense pela paralisação do PRA na capital. A taxa de inflação situa-se em 7,2% no mês de maio de 2023. O MPD acusa o coordenador da Inspeção-Geral do Fundo do Turismo e Ambiente de ter desviado relatórios por interesses partidários e a morte dos bebés no Hospital Batista de Sousa. O Governo faz meia-culpa e avança com novo inquérito. Logicamente, algo que desencadeou alguma sepsis. Bom dia, Dr. Amândio. Bom dia, João. Bom dia, Claudino. Bom dia, Paula. E bom dia, sobretudo, a todos os ouvintes da Rádio Dia. Hoje, portanto, esses temas parecem que despertem muita curiosidade. Sim, são temas importantes, temas da atualidade e no fundo, vamos, ao longo desse tempo, detalhar, debater sobre esses temas. Portanto, vamos avançar para os nossos temas. São 6 temas, a começar pela morte dos bebés no Hospital Batista de Sousa, que ainda está a fazer correr muita tinta. O Governo faz meia-culpa e avança com um novo inquérito. Não devia ter feito isto antes? Sim, era o que se esperava, que o inquérito fosse um inquérito cabal, um inquérito rigoroso. Mas mais vale tarde do que nunca. O Governo assume a culpa e manda refazer o inquérito e esperemos que dessa vez seja feito um inquérito mais abrangente, mais rigoroso e mais objetivo, porque a pergunta de partida que devia guiar esse inquérito seria a origem. De onde vem essa doença? A causa original dessa doença? Porque não sendo resolvido esse problema de apurar a causa, a origem da doença, poderá haver novo surto nesse hospital e se houver um novo surto, agora o Estado de Cabo Verde pode ser acusado de homicídio por negligência, porque na verdade deve e devia tomar medidas no sentido de apurar a origem, a causa principal, a causa central desta doença. Uma coisa que às vezes a gente não entende é que em Cabo Verde tenta-se esconder as coisas, não procuram o essencial, a ciência das coisas, e ir diretamente ao assunto, digamos assim, e tomar as medidas assertivas de imediato. Gasta-se tempo, dinheiro e tantas energias em vão. Certo, de pleno de acordo consigo, João. Na verdade, as coisas devem ser feitas inicialmente com cuidado, com rigor, coisa que em Cabo Verde às vezes não é tida em conta. O certo é que a doutora Yolanda Landim e os demais saíram mal na fotografia, pois eles não respeitaram o código da ética da profissão médica e no fundo, saíram mal na fotografia. Também a pressão da sociedade civil, incluindo a voz do Presidente da República, que no fundo pediu, quase que pediu um novo inquérito, e a sociedade civil também não aceitou
que a causa da morte dessas crianças, essa causa foi mencionada como gravidez de risco. Nós sabemos que hoje uma criança pode nascer de 6 meses, 7 meses e conseguir recuperar, conseguir sobreviver. Portanto, a causa de morte que foi dada que foi dada por o inquérito anterior de Yolanda Landim e os demais, claramente não foi aceita pela grande maioria da sociedade cabo-verdiana e que teve o eco na voz do Sr. Presidente da República. Esperemos que esse novo inquérito vá atrás da causa, da origem dessa doença de sepse neonatal tardia que havia sido declarada como causa dos óbitos. Não esquecer também o jornal A Nação e a técnica e a especialista que deu uma entrevista acerca desse assunto, a doutora Viviane Catizane, que trabalha num grande hospital do Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil. Portanto, é chamar a atenção, agora indo à sua pergunta direta, chamar a atenção de que hoje o mundo é global e que não devemos fazer coisas que não esclareçam a verdade, que não tenha a verdade como ponto de partida, porque o mundo é global e você pode consultar técnicos, especialistas em qualquer área e em qualquer parte do mundo. E uma questão também aqui em Cabo Verde que normalmente quando há qualquer problema com um paciente, um utente do hospital, sempre acabam por encobrir um erro médico, portanto um ou outro, não é? E isso as pessoas ficam desacreditadas. Plenamente de acordo, João. E aqui há uma corporação. A corporação médica é forte e defende os seus integrantes. Há poucos dias ouvimos, via comunicação social portuguesa, que 2 médicos foram expulsos temporariamente da ordem. A questão também é ter uma ordem profissional que funciona. A Ordem dos Médicos de Portugal expulsou 2 médicos em consequência da má prática da medicina em Cabo Verde. Aqui em Cabo Verde, a prática da má medicina em Portugal, nesse caso, a expulsão desses 2 médicos. Em Cabo Verde, infelizmente, a Ordem dos Médicos ainda é também uma ordem incipiente, com muita limitação, é uma ordem mais corporativa do que a defesa da boa prática da profissão médica. Esperemos que haja também alteração nesse estado de coisas e que os médicos, as diversas ordens profissionais passem a funcionar no sentido de defender a ética na profissão, o código da deontologia profissional de cada profissão. Isso acontece com os advogados, acontece com os médicos, com as diversas ordens profissionais em Cabo Verde, que estão mais voltadas para defender os seus integrantes do que defender a boa prática, o código de ética na profissão, no exercício da profissão. E agora vamos mudar de tema, passamos pela política, digamos assim. Tudo isto é política, mas Sim, pronto. O MPD acusa o coordenador da Inspeção-Geral dos Fundos do Turismo e Ambiente de ter desviado relatórios por interesses, digamos, políticos, partidários. Sim, mas o que vale mais é o conteúdo do relatório ou a pessoa que desviou esse relatório? O que deve merecer mais atenção? Qual é a substância central dessa questão? É desviar relatório, coisa que
até certo ponto não faz sentido. Aliás, até o Primeiro-Ministro, na sua declaração, acabou por desvalorizar o relatório que estava a circular, portanto, a dizer que era que não tinha valor de relatório, não é? E depois o MPD veio a dizer que o próprio inspetor desviou o relatório. Então, o que é que estamos perante uma situação aqui que acaba por admitir que há esse relatório, não é? Certo, João. E nós estamos habituados com o MPD desde o início da democracia. Nós devemos relembrar o caso do embaixador Estrela e o caso embaixador Estrela e o falecido Daniel Benon, um grande inspetor que fez um trabalho de apuramento da verdade na embaixada portuguesa, embaixada cabo-verdiana em Portugal, e que depois quem foi perseguido não foi o embaixador Estrela, foi o inquiridor falecido Dr. Daniel Benon. Portanto, estamos habituados a essa questão da perseguição dos denunciantes. Ainda que o relatório tenha sido desviado, o que interessa é o dinheiro público. E esse cidadão, que se na verdade desviou esse relatório, ele merece um prémio, porque a questão do patriotismo, o dinheiro... Prestou um grande serviço à nação. Prestou um grande serviço à nação. O dinheiro é do cidadão cabo-verdiano. Porque se o Ministro das Finanças guarda um relatório, já sabemos que a homologação de um relatório leva mais ou menos 45 dias. Assim, diz algumas pessoas defendem que 45 dias é o tempo necessário para, na verdade, haver a homologação do relatório. Guardar 16 meses ou mais um relatório na gaveta é porque você, no fundo, está a esconder esse relatório. E se esse cidadão, eles até dizem que é o técnico Renato Fernandes, se Renato Fernandes fez isso, ele merece um prémio porque prestou um grande serviço à nação. Não se deve perseguir quem denuncia, mas quem é denunciado, os visados, porque o dinheiro, como lhe disse, o dinheiro não é do MPD, não é do PAICV, o dinheiro pertence ao cidadão cabo-verdiano e estão em causa 3 milhões de contos. E normalmente quem é perseguido é quem denuncia, não é? Sim, não quem... Em Cabo Verde é assim. Sim, claro. Quem denuncia é perseguido. Quando no jogo, se o MPD traz a questão de ser o arauto da transparência, não devia proteger os denunciantes e não perseguir. Se você diz que você defende a transparência, você não deve perseguir quem denuncia a má prática do uso do dinheiro público. Você devia até proteger quem denuncia as coisas menos boas, a má prática, nesse caso, a má prática, mau uso do dinheiro público. 3 milhões de contos não é dinheiro pouco, é muito dinheiro e merece... O dinheiro do cidadão cabo-verdiano merece respeito. E merece ter melhor destino. Agora, falando da taxa de inflação, estamos perante uma taxa que se situa em 7,2% no mês de maio de 2023. É uma taxa boa? Não, é uma taxa que mexe com o nosso poder de compra. Em média... É muito alta, não é? Sim, em média a taxa de inflação ronda os 8-7%. Em média, mensalmente, a publicação é de 8 ou 7%. Isso significa muita coisa no bolso do cidadão cabo-verdiano. Significa que o poder de compra do cidadão cabo-verdiano fica
cada vez mais reduzido, ou seja, há um empobrecimento do empobrecimento do cidadão cabo-verdiano. Com a inflação de 7%, você perdeu 7% do seu poder de compra. Que não é pouco. Que não é pouco. E veja que a inflação acumulada, muito antes dessa questão da guerra da Ucrânia e da crise da pandemia, a inflação acumulada já aproximava os 20%, porque desde 2010 ou 2011 que o cidadão cabo-verdiano não vê o seu salário atualizado. Ou seja, o cidadão cabo-verdiano, com essa taxa, antigamente a inflação era de 1% anual. Agora, com a taxa de inflação de 7% ao mês, e provavelmente em média também será, média anual será nesse nível de 7 ou 8%, o cidadão cabo-verdiano fica cada vez mais pobre. E a atualização do salário, que foi uma promessa desse governo, não saiu do papel. E depois várias outras promessas, como, aí fugindo um pouquinho, o combate ao nepotismo e a despartidarização da coisa pública, a questão da segurança pública e a tal tolerância zero com a violência, com a criminalidade. Ainda dentro do campo da segurança pública, o policiamento de proximidade, também uma promessa, que a criação dos 45 mil postos de trabalho, mas lembremos o que o atual primeiro-ministro disse. Perguntado pelo jornalista sobre o emprego, diz que o emprego não cai do céu, ou que uma coisa é conversa da campanha, a outra coisa é conversa no governo. Veja, a atualização do salário do cidadão cabo-verdiano devia ser uma realidade diante da taxa de inflação que temos. Portanto, é esperar que haja pressão dos sindicatos, que haja pressão da sociedade civil, no sentido de haver atualização do salário, porque a ir por esse caminho, quem está a ganhar com essa taxa de inflação e o Estado, que arrecata mais impostos, é também as empresas, como os bancos, que multiplicam os seus rendimentos em 10, a Galp e a Enacol, que ganhou muito, que tem ganho muito dinheiro com essa questão da inflação, e as outras empresas, as pessoas coletivas, têm ganho um balúrdio de dinheiro contra o salário do cidadão, que cada vez mais encolhe, que cada vez mais fica mais empobrecido. Voltamos a uma questão mais ou menos aqui central, em que o MPD e a Câmara Municipal da Praia, mais precisamente com o presidente da Câmara Municipal, portanto é uma guerrilha constante, praticamente um mandato perdido. Já vamos para as eleições em 2024, no próximo ano. Pronto, praticamente uma guerrilha, e o MPD agora, desta vez, responsabiliza o Presidente da Câmara pela paralisação do PRA na capital. A expressão bem utilizada por si é uma guerrilha, na verdade, é um puxa-puxa dentro da Câmara Municipal da Praia. São interesses divergentes entre o Presidente da Câmara e os vereadores do MPD, mais alguns do PAICV. E, infelizmente, você lembra isso muito bem também, que o mandato termina e continuamos com essa guerrilha
dentro da Câmara. Os vereadores do MPD dizem que trazem ao de cima o pagamento de 20 mil contos para o Festival da Gamboa. João, eu pensava que, como o festival, com muita gente, mar de gente, cada pessoa pagando 500 escudos para entrar, eu pensava que o dinheiro público não seria gasto nesses festivais. Pensava que os 500 escudos que cada cidadão paga na entrada... Por um dia, não é? São 2 dias. 2 dias, 1000 escudos. 1000 escudos por cidadão que frequentou o Festival da Gamboa. E veja o mar de gente que estava na Gamboa. Eu pensava que esse dinheiro, que o próprio pagamento de cada cidadão daria para suportar os custos da organização do Festival da Gamboa, mas ficamos a saber que a Câmara entrou com 20 mil contos para suportar as despesas deste festival. Depois, esses vereadores também acusam o presidente Francisco Carvalho do marasmo de obras paradas e que agora, como viu que o tempo vai passar, resolveu fazer a obra aí no Sucupira por 40 mil contos, sem, na verdade, passar pelo crivo legal do concurso público. Nós não sabemos, são acusações que são feitas e que, como há um puxa-puxa entre o presidente da Câmara e os vereadores... Nós não sabemos quem está a falar a verdade. Não sabemos quem tem razão, mas o certo é que o município da Praia sofreu muito com essa questão dessa divergência, desse puxa-puxa dentro da Câmara Municipal, que não beneficia nem o município, nem os vereadores do MPD e nem o presidente Francisco Carvalho. Olha, agora para outro tema, sobre a Comissão Nacional de Eleições, que defende a preservação do Código Eleitoral quanto à organização e funcionamento da instituição. Nas declarações da Presidente, o que depreendemos e que poucos não, acho que nenhum jornalista conseguiu apanhar a mensagem que a senhora Presidente enviou, é de que pronto, para o voto obrigatório, não é, que defende a proposta, o voto obrigatório deveria passar para o crivo de um diferendo a nível nacional. Portanto, o que é isto? Um referendo a nível nacional, referendo é o exercício da democracia plena. Infelizmente em Cabo Verde nunca houve. Nunca houve, ou seja, você elege... As coisas são impostos. Sim, são impostas, você elege as pessoas passam a pensar que podem tomar toda decisão, que há legitimidade para tomar toda decisão que entender, que pode brigar com a sua própria vida, quando às vezes são decisões que deviam passar pelo referendar certas decisões. Isso mostra que nunca se fez, tantos anos da democracia, nunca se fez um referendo. O referendo é tenho que tentar explicar um pouco. Referendar uma decisão é, diante de uma situação, uma pergunta, você coloca a resposta sim ou não. E pronto, a pessoa... E ali valida a decisão. Sim. Pronto, é o povo que decide. É o povo que decide. Determinar, por exemplo, essa questão do voto obrigatório. Você faz uma pergunta. Você concorda com o voto obrigatório? Resposta 1, sim. Resposta 2, não. E pronto, o cidadão vai e vota em função da sua... Aliás, até a própria Presidente da Comissão Nacional de Eleições argumentou de que nós somos um país, somos um povo que já estamos habituados
ao voto livre, não é? Ao voto livre e pronto, e obrigar uma pessoa a ir votar, pronto, seria uma decisão. Assim, é uma decisão. É uma argumentação que ela fez. Sim, para defender. Há controvérsia aqui, porque na verdade também quem tem ganho as eleições em Cabo Verde é a abstenção. E não é crível que você, no dia, um direito e um dever que você tem de exercer, você não exercer esse dever e depois ficar apenas a criticar. Eu acho que a questão do voto obrigatório, na situação que vivemos, às vezes, até certo ponto, é justificável, porque, veja, 100 pessoas, imaginemos que Cabo Verde tem 100 pessoas. Quantos vão votar? Apenas 40 pessoas vão votar. 60 não votaram. 60% de abstenção às vezes. Não legitima, digamos. Exatamente, não legitima. Então, até certo ponto, o voto obrigatório, com esse estado de coisas que acontece nas eleições, nós pensamos que, pelo menos nesse momento, é o caminho que devia ser seguido sem pôr em causa se, na verdade, a questão do referendo. Nós devíamos referendar essa questão. Depois, a outra questão que ela traz é a questão do voto eletrónico, que ela entende que o voto, que não se devia sair de 8 a 80, que a mudança teria de ser gradual, ou seja, o cidadão vota no papel e simultaneamente faz o seu voto eletrónico para, na verdade, o cidadão começar a habituar-se com o voto eletrónico. Aqui nós estamos totalmente de acordo com ela de que, na verdade, a mudança deve ser gradual, não devemos abandonar o voto em papel para passarmos tudo para o voto eletrónico. E para não haver problemas. Para não haver problemas. Mas, mais do que isso, ela traz a questão da definição da campanha eleitoral e da pré-campanha. Aqui, na verdade, o Código Eleitoral tem que ser alterado porque, como sabemos, veja, eu posso trazer esse exemplo. Veja, o MPD, fruto da má governação de 2016 a 2020, o MPD quase que perdeu a Câmara da Praia, consequência da má governação. Perdeu a Câmara da Praia, Tarrafal de Santiago, Pedra Badejo, São Domingos, Cidade Velha. Na Ilha de Santiago perdeu cinco câmaras. E depois perdeu na Ilha do Fogo, perdeu São Felipe, perdeu na Boa Vista, perdeu a Boa Vista. São Vicente quase que ficou, tanto que há esse grande problema da gestão municipal em São Vicente, quase que perdia também em São Vicente. Portanto, e em consequência da folga, das lacunas que existem na lei eleitoral, diante desse desaire eleitoral, o MPD, muito diferente do que o primeiro-ministro diz que o resultado está aí porque foi reeleito, ele não foi reeleito, porque o resultado foi a perda, o resultado da governação foi a perda das câmaras municipais. E perdendo as câmaras municipais, foram procurar o cadastro social único, que a lei eleitoral tem lacuna, e fizeram a campanha e fizeram a pré-campanha com base no dinheiro público, fruto desse tal cadastro social único. Pelo que a questão no Código Eleitoral, com essas lacunas que tem no campo da definição da campanha eleitoral, o rigor, definir o que é a campanha eleitoral e a pré-campanha eleitoral,
definir essas coisas para evitar que os representantes, os atuais representantes do Estado usem dos recursos públicos para, na verdade, condicionar o voto do cidadão. Só reforçar que quando nós vemos o atual primeiro-ministro a dizer que foi reeleito por fruto de uma boa governação, não, ele, fruto da má governação dele, ele perdeu as câmaras municipais, as 5 câmaras municipais da Ilha de Santiago, e como viu que diante desse desaire eleitoral das autárquicas, ele então botou a mão, ele e o Fernando Elísio, botaram a mão no cadastro social único e condicionaram o voto do cidadão. Foi por isso que ele, na verdade, conseguiu ser reeleito, mas não é como ele diz que é fruto da boa gestão que ele foi reeleito. Quem reelegeu o atual governo foi o cadastro social único. Como assim? Pagamento de água e luz em época eleitoral, dentro do período. Várias ações do governo que, no fundo, condicionaram, sobretudo na questão do pagamento de água e tudo à volta, água e energia. Tudo isso foi uma ferramenta que eles usaram e que, no fundo, sem ir para as outras nuances. Eu fico só com a questão do pagamento da água, a questão da eletricidade e água, que, no fundo, foi usado para condicionar o voto, a liberdade de voto do cidadão. Olha, então já para concluir, e temos aqui uma notícia, não é, que é de um jornal aqui da praça, que fala sobre os relatórios são oficiais e não precisam de homologação. Sim. Essa nuance aqui, como é que se explica? Sim, o jornal A Nação tem-nos brindado com boas reportagens e diz que o Fundo do Turismo, que os relatórios são oficiais porque decorre, esses relatórios foram visados, foram aprovados pelo Inspetor-Geral das Finanças, Domingos Lopes, em março do ano passado, esses relatórios, e que a Inspeção Geral das Finanças tem autonomia e independência técnica que decorre do Decreto-Lei 23/2016, que regula a atividade inspectiva e que dá autonomia ao Inspetor-Geral das Finanças para aprovar os relatórios. E segundo se diz que a homologação dos relatórios é mera formalidade e que o tempo para homologação de um relatório é de máximo 45 dias, e esses relatórios passaram 1 ano e tal na gaveta do Ministro das Finanças, que até certo ponto procurou ocultar esses relatórios do conhecimento geral da sociedade. E nós vimos aqui que na verdade há uma certa pressão para demissão do Ministro das Finanças em consequência dessa atitude. Olha, pronto, mesmo para concluir esse nosso espaço aqui, foi um gosto enorme tê-lo aqui, como sempre, não é? Segundas, quartas e sextas-feiras. Hoje, portanto, já vamos virar para a semana. Certo. Um bom fim de semana, portanto, a todos. Certo. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Claudino e Paula. Muito obrigado, sobretudo, a todos os ouvintes da Rádio Dia. Continuação de um bom dia, caros e estimados ouvintes, aqui da Rádio Dia Dimensão Atlântico, 104.7 FM, e também aqueles que nos acompanham no espaço logo à noite na estação emissora Tiver, televisão independente de Cabo Verde,
Estamos a terminar a nossa conversa com Amândio Vicente sobre temas que chocam o país. Na vossa companhia esteve em conversa com Amândio Vicente, o jornalista João do Rosário, a técnica de Claudino Moreira e a operadora da Câmara Ana Paula Soares. Muito bom dia a todos. Vamos terminar com a música Democracia. O Claudino está-nos a dizer que não já está preparado, não é? Então vamos fechar com essa música, Democracia. Portanto, é isto mais ou menos que estivemos aqui a esmiuçar aqui na nossa conversa. Muito bom dia a todos. Bom dia.